Olá, tudo bem? Canal Crio Riqueza chegando. Hoje eu quero falar com você sobre os 7 níveis de pensamento. Mas afinal, o que é um nível de pensamento? Para você entender melhor, eu vou explicar da seguinte forma. Eu vou citar um exemplo. Imagine que o nível de pensamento é como se fosse uma estação de rádio. Então, imagine que o seu cérebro é o rádio, a sua mente é o rádio. Então, a sua mente vai captar o nível de pensamento em que você estiver sintonizado, através da sua vontade. Então, se você coloca o ponteiro do rádio num determinado número, você vai acessar uma estação de rádio por vez. Você não consegue ouvir duas rádios ao mesmo tempo. Da mesma forma, acontece com o nível de pensamento. Se você está em um nível de pensamento, naquele momento você não consegue acessar outro nível de pensamento. Você só consegue acessar um nível de pensamento por vez. Porque os pensamentos, na verdade, eles são uma forma de energia, eles são como se fossem criaturas que estão disponíveis no universo através de níveis, através de frequências. Esses níveis são frequências de vibração. Então, em cada momento da sua vida, você está acessando um nível de pensamento. Você não consegue acessar dois, como eu já falei. É um nível de pensamento por vez. Então vamos lá. O nível de pensamento um é chamado de animalesco. Então ele está mais ou menos aqui. Ele está lá embaixo. A principal característica do nível de pensamento animalesco é que a pessoa vê o mundo de uma forma extremamente negativa, pois ela chega a receber diariamente cerca de 70 mil pensamentos negativos. Olha só, que incrível! 70 mil pensamentos negativos. Então imagine o que é isso. Imagine o tormento para uma pessoa receber essa quantidade enorme de pensamentos negativos. Ela capta esses pensamentos através dessa frequência baixa que ela está sintonizada. Outra característica é a pessoa, ela é muito reativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela reage a tudo. Tudo incomoda ela. Tudo a perturba. Então, realmente, ela gasta muito a sua energia reagindo a todas as coisas que ela vê e que ela ouve no seu ambiente. E também ela coloca a culpa nos outros por tudo que lhe acontece. Ela culpa o governo, ela culpa o patrão, ela culpa até mesmo Deus por tudo que acontece de negativo na vida dela. Então ela não assume a responsabilidade por nada. Ela gosta de culpar os outros. E também ela reclama de tudo. É uma pessoa que vive no nível de reclamação, porque ela tem uma percepção tão negativa do mundo que ela não consegue perceber o que há de bom e o que há de bonito no universo. Então, realmente, a pessoa está num nível de pensamento muito baixo, aonde ela julga, aonde ela critica e aonde ela tem realmente um pensamento negativo extremamente exacerbado. Bom, o nível de pensamento 2 é chamado de pensamento de massa. É onde a maioria das pessoas estão. Cerca de 95% das pessoas estão no nível de pensamento de massa. E qual a característica desse nível de pensamento? É que as pessoas fazem tudo igual. Uma faz igual à outra. As pessoas seguem a moda. As pessoas também têm um pensamento bastante negativo. Têm uma percepção muito negativa da vida no nível de pensamento de massa. Geralmente, as pessoas não têm muito sucesso nesse nível de pensamento. Elas vivem com um padrão de vida mais ou menos satisfatório e elas estão acomodadas ali. Elas estão numa zona de conforto e elas não têm coragem, elas não têm iniciativa para procurar algo melhor e mais elevado para a sua vida. Então, realmente, elas confiam na sociedade, elas confiam na grande mídia, elas confiam naquilo que é imposto pelo sistema. Então, as pessoas que estão no nível de pensamento 2, elas vivem também reagindo e culpando os outros, porque realmente elas têm uma percepção de vida bastante negativa. E desta forma, elas não conseguem nada de significativo e satisfatório em sua vida. Bom, o nível de pensamento 3 é o nível de pensamento chamado de aspiracional.
Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você está no nível de pensamento 3. Então, são as pessoas que estão buscando por algo melhor e mais elevado em sua vida. Elas estão buscando por entendimento, por conhecimento, por sabedoria. Então, elas começam a pensar diferente da maioria. Elas começam a trilhar por um caminho próprio, a não dar tanto ouvido para aquilo que é apregoado pela mídia, pelos meios de comunicação de massa. Então, realmente aqui a pessoa procura realmente por um caminho melhor, ela procura por algo mais elevado para a sua vida. Bom, o nível de pensamento 4 é chamado de individual. Individual é onde a pessoa ela já tem uma opinião própria formada, porque ela já estudou bastante, ela já pesquisou bastante. Então ela já tem realmente uma opinião forte. Ela já começa a ter fé, ela já começa a acreditar em si mesma. Ela tem a capacidade de defender o seu ponto de vista. É muito difícil você convencer uma pessoa que está no nível individual de algo diferente daquilo que ela pensa. Então, realmente, ela tem uma opinião muito sólida, uma opinião realmente formada e própria dela. Ela tem uma visão de mundo própria dela e que ela defende e que ela, em qualquer lugar que ela vá, realmente ela se sente no dever de defender o seu ponto de vista. Então é muito importante uma pessoa que está no nível de pensamento individual, ela buscar por pessoas que também estejam nesse mesmo nível de pensamento, porque a pessoa vai sentir uma solidão muito grande, porque a maioria das pessoas não estão interessadas no assunto dela, não estão interessadas naquilo que ela tem para dizer, naquilo que ela tem para falar para as pessoas. Então é muito importante aqui a pessoa procurar por novos amigos, por novos horizontes para a sua vida. Porque realmente o nível de pensamento individual, a principal característica é a solidão, porque a pessoa elevou já bastante a sua consciência, enquanto que a maioria das pessoas estão lá no nível de pensamento 2, que é o nível de massa, e como disse, elas não estão interessadas no assunto da pessoa do nível de pensamento individual. Bom, o nível de pensamento 5 é o da disciplina. Realmente, esse é o nível mais difícil de ser vivido. E é onde muitas pessoas caem, é onde muitas pessoas tropeçam. Então, tem muitas pessoas que chegam até o nível de pensamento 5 e elas caem lá para o nível de pensamento 1. Então, você encontra alguns moradores de rua que já tiveram empresas, que já foram bem-sucedidos, que já tiveram família, que já têm uma história de sucesso, mas eles não conseguem passar pelo nível de pensamento 5 porque realmente é muito difícil, porque é o nível da disciplina. E eles caem, eles voltam lá para o nível 1 ou 2. Então, realmente, para você ter disciplina, você precisa realmente ser capaz de obedecer a você mesmo, de dar uma ordem a você e ser capaz de cumpri-la. Então, a disciplina é um requisito essencial para o seu sucesso, para o seu crescimento e para a sua evolução. A disciplina exige alguns sacrifícios, exige você sair da zona de conforto, exige você mudar hábitos, exige você seguir algumas regras, exige você seguir as leis do universo. E essas leis do universo, elas são algumas leis são difíceis de ser cumpridas, principalmente a lei número 7, a lei da não resistência. A lei da compensação também, eu vejo muita gente vivendo em desarmonia com a lei número 6. A lei do recebimento também, muita gente. A lei do perdão, muita gente não consegue cumprir essas leis. Então, para você estar no nível 5, você precisa ter disciplina, você precisa ser capaz de seguir a disciplina e ser capaz de cumprir as leis do universo. Bom, o nível de pensamento 6 é chamado de experiência. Então, aqui é o grande objetivo da sua vida, o grande propósito, a sua missão de vida é chegar até o nível 6, que é o nível da experiência. No nível da experiência, você consegue realizar todos os seus sonhos. Você consegue materializar todos os seus desejos. Aqui
não há escassez. Aqui você vive na abundância. Aqui você vive com plena saúde. Aqui você tem excelentes relacionamentos. Aqui você realmente tem uma alegria de viver muito grande, porque você realiza, você faz acontecer. E também o nível de pensamento de experiência, você cumpre as leis do universo. E é um nível de pensamento muito alto, aonde poucas pessoas chegam. Cerca de 2% das pessoas chegam no nível de experiência. Então, aqui você realmente trabalha com o poder divino a seu favor. Você tem o controle da sua mente subconsciente. Você consegue, você sabe as técnicas e você sabe a forma certa de pensar, a forma certa de agir e a forma certa de sentir. E dessa maneira você administra a sua própria vida e você alcança tudo o que você quer. E para finalizar, o nível de pensamento 7, que é o mais alto nível do qual temos conhecimento aqui no planeta Terra, do qual uma pessoa pode chegar, é o nível da maestria. Então, uma pessoa, para chegar no nível de pensamento 7, ele é um verdadeiro mestre. E a sua principal característica é que ele é uma pessoa que apenas observa, ele não julga, ele apenas observa. E ele inspira as outras pessoas por tudo que ele faz e por tudo que ele diz. E uma característica muito interessante dos mestres é que um mestre recebe diariamente 70 mil pensamentos positivos, o contrário do animalesco, que recebe 70 mil pensamentos negativos. O mestre recebe diariamente, de forma automática, 70 mil pensamentos positivos por dia. Então, muito pouca gente chega nesse nível de pensamento, mas eu percebo que o principal motivo de muita gente não chegar nesse nível de pensamento é porque, em primeiro lugar, as pessoas não colocam isso como uma meta na sua vida. As pessoas se acomodam lá no nível 2, principalmente, e ficam ali a vida toda. Então, a primeira coisa, se você quer chegar no nível da maestria, a primeira coisa é você colocar no seu pensamento isso como uma meta, como um objetivo, e aos poucos você vai galgando, você vai subindo a escala dos níveis de pensamento e você chega até o nível máximo, que é o nível da maestria, que está mais ou menos aqui, no topo. Então, um conselho para você: use a sua vontade para se tornar um mestre. Para finalizar, então eu quero resumir aqui os 7 níveis de pensamento. Nível 1, animalesco. A pessoa reage, a pessoa culpa e a pessoa tem 70 mil pensamentos negativos por dia. Nível número 2, pensamento de massa. A pessoa segue a multidão. A pessoa tem uma percepção negativa do mundo e a pessoa vive no fracasso. Nível de pensamento 3, aspiracional. A pessoa começa a buscar por algo melhor e mais elevado em sua vida. A pessoa começa a estudar e a buscar por sucesso e por saúde e por felicidade. Nível número 4, individual. A pessoa já tem uma opinião formada, a pessoa consegue defender o seu ponto de vista e a pessoa começa a ter fé em si mesmo. Nível número 5, disciplina. A pessoa é capaz de dar uma ordem a si mesmo e cumprir. É o nível de pensamento mais difícil, que é a preparação para o nível da experiência. Nível número 6, nível da experiência. A pessoa realiza tudo o que ela quer, realiza todos os seus sonhos possíveis. E finalmente, nível número 7, nível da maestria. A pessoa é um mestre e recebe diariamente 70 mil pensamentos positivos e apenas observa o universo. Para finalizar, quero te agradecer, pedir para que curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.